Já estamos ao vivo. Eu ainda não estou conseguindo visualizar aqui. Pronto. Estamos ao vivo, deixa eu só compartilhar aqui também. Pronto, já publicado. Dá boa noite a todos que estavam aqui, conosco. Boa noite à nossa audiência de casa. E realmente parece que a iluminação parece que está mais nítido, né? A questão da... Está sem os focos. Realmente. Muito obrigado aí pelas ideias de vocês, os iluminadores. Então, boa noite para o pessoal de casa. Vamos fazer uma prece para a gente dar início ao nosso estudo. Robson, faça aqui a prece por nós, por favor. Muito bom. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos para mais uma noite de estudo. Que todos nós, aqueles que desejarem, fechem os seus olhos e que possamos, numa só voz, pedir a Deus, nosso Pai, Pai de amor, bondade, Pai de justiça, Senhor da vida. Permite que os bons espíritos nos assistam, como sempre o fazem, mas que nós possamos perceber melhor todo esse amparo, toda essa ajuda. Todos esses momentos em que eles dispõem para nós o seu amor, que eles buscam despertar em nós a vontade e o desejo de seguirmos o caminho que o Mestre nos mostra a cada momento, a cada dia, a cada situação que nós nos deparamos e consideramos como obstáculos, como empecilhos, e muitas vezes nos desestruturamos. Que possamos lembrar sempre que esses momentos foram dados a nós, para o nosso engrandecimento e para o aprimoramento do nosso ser. Que possamos aproveitar cada momento que a vida fornece para nós, como um momento de uma busca de melhoramento, de engrandecimento, de fortalecimento da vontade que devemos ter sempre de fazermos o bem. Que possamos ter como a caridade nosso lema máximo e de ofertarmos a todos aqueles que estão ao nosso redor o nosso amor e o exemplo do amor que o Cristo oferta a cada um de nós. A Ti, Pai, pedimos humildemente as Tuas bênçãos e o amparo a todo esse momento em que o nosso Estado, e como outros Estados vivem, de dor, de incertezas, de dificuldades. Que a paz e a luz recaia sobre todos nós, hoje e sempre. Assim seja. É isso aí. Vamos dar início aos nossos estudos, Hoje os processos para afastar os maus espíritos. Nós estamos estudando a Revista Espírita de 1859. Nós estamos seguindo o nosso cronograma no mês de setembro. E aí hoje a gente vai estudar, eu coloquei aí no nosso Facebook, no Instagram, em todas as nossas mídias sociais. O texto para hoje, que vai ser apenas a partir dos itens que o Kardec enumera como forma de afastar os maus espíritos, tá bom? Eu vou ler alguns e a gente vai comentando, vai debatendo. Diz Kardec: para terminar, resta passar em revista os principais caracteres que denotam a origem das comunicações espíritas. Como já dissemos em várias ocasiões, os espíritos superiores, número 1. Como já dissemos em várias ocasiões, os espíritos superiores têm uma linguagem sempre digna, nobre, elevada, sem qualquer mistura de trivialidade. Dizem tudo com simplicidade e modéstia, jamais se gabam. Nunca fazem exibição de sua sabedoria, nem de sua posição entre os demais.
A dos espíritos inferiores ou vulgares tem sempre algum reflexo das paixões humanas. Toda expressão que demonstra baixeza, presunção, arrogância, jactância ou acrimônia é indício característico de inferioridade e de embuste, desde que o espírito se apresente com um nome respeitável e venerado. Aqui nós já temos o primeiro ponto quando se trata de comunicações espíritas, quando se trata do ponto de vista de Allan Kardec, como lidar nas comunicações espíritas. É sempre pela linguagem. A linguagem dos espíritos superior é sempre nobre. Eles nunca utilizam de palavras que possam vir causar confusão, conflito entre nós, semear a discórdia. São sempre simples, são sempre modestos, porque a virtude jamais fala de si própria. A virtude jamais diz o que é. Então, quem é humilde jamais diz, eu sou humilde. Ele apenas o é, e ponto. Ele não precisa ficar falando do que ele é. Quando o espírito começa muito a mostrar seus predicados e suas qualidades, isso já é um sinal de inferioridade. Isso é um sinal de inferioridade. Depois, no final do texto, Kardec dá um exemplo de um espírito bem que se mostra bem inferior, justamente por esses critérios, né? Então, os espíritos inferiores sempre têm essa questão das paixões muito clara. Arrogância, presunção, essa acrimônia, que é esse azedume, essa raiva, são sempre característicos de inferioridade. Aí ele chama mais atenção a alguma coisa. E se assinar com o nome de um espírito superior, aí você já sabe que é um embuste, que é um espírito mistificador. Isso serve tanto para nomes conhecidos, como mesmo para anjo da guarda. Se o espírito disse ser o anjo da guarda e se apresenta com um linguajar não adequado, a gente já sabe que não é um espírito superior, né? Alguma observação? Acho que isso aí está tudo ok, né? Por aí. Os bons espíritos só dizem o que sabem, calam-se ou confessam sua ignorância relativamente ao que não sabem. Os maus falam de tudo com segurança, sem se importarem com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choca a razão e o bom senso, revelam fraude, desde que o espírito se julgue um ser esclarecido. Item 3. A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não na forma, mas pelo menos no conteúdo. Os pensamentos são os mesmos em qualquer tempo e lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos, conforme as circunstâncias, as necessidades e as facilidades da comunicação, mas não serão contraditórios. Se duas comunicações com a mesma assinatura se encontrem em oposição, uma delas será evidentemente apócrifa, e a verdadeira será aquela onde coisa alguma desminta o caráter conhecido do personagem. Quando uma comunicação apresenta um caráter de sublimidade e de elevação, sem nenhuma falha, emana de um espírito elevado, seja qual for o seu nome. Se contiver uma mistura de coisas boas e ruins, será de um espírito comum. Se ele se apresentar como será de um espírito impostor, se ele se apresentar com um nome que não pode justificar. Então, são mais dois pontos ainda que mostra a questão da linguagem para a gente identificar a natureza dos espíritos. No item 2, no primeiro item, o Kardec fala do aspecto moral, a humildade, a modéstia, a simplicidade, que os espíritos não causam confusão, não semeiam desavença, não semeiam desconfiança. Isso aí no item 1. No item 2, o Kardec aponta outro ponto, que é, os bons espíritos só falam do que sabem. Daquilo que eles não conhecem, eles não sabem, eles se abstêm. Eles não falam de tudo. A gente pensa que é o contrário, a gente pensa assim, que o espírito é evoluído quando ele fala de tudo, quando ele tem opinião de tudo. Isso é o contrário, esse é um espírito imperfeito. Só homens imperfeitos
só espíritos imperfeitos, assim também, sabem tudo de tudo. Porque a outra possibilidade é ser um espírito puro, que já sabe tudo de tudo. Você teria que ser espírito puro para saber tudo de tudo. Mesmo os espíritos bons, que é a segunda ordem, eles ainda têm limitações. Eles dizem, não, sobre esse assunto eu não sei. Eles dizem, eu não sei esse assunto. Ou então, não é da minha área, não é minha expertise. É tanto que você vai ver que a segunda ordem tem divisões. Tem espíritos de sabedoria, espíritos de ciência. A característica dos espíritos superiores, que aí pode ser da segunda ou da primeira ordem, ele já ter vencido as paixões. A primeira ordem é que já venceu as paixões e está no processo também, já conhece os mecanismos e vão para um nível de aprendizado que a gente não consegue nem imaginar o que é. Isso para os espíritos puros. Os espíritos, para dizer que sabe tudo, ele tem que ser ou puro, porque aí ele estaria dizendo a verdade, ou imperfeito. Aí o imperfeito fala de qualquer coisa. Fala de qualquer coisa, de qualquer assunto. Como entre nós. Quando nós somos ignorantes, a gente gosta de dizer que sabe de tudo e dá opinião sobre tudo. Então ele aqui mostra uma outra característica. Os maus falam de tudo com segurança, sem se importarem se é verdade ou não. Essa é uma característica dos maus espíritos. No item 3, ele, depois de colocar isso, ele coloca um outro aspecto, que é a homogeneidade da linguagem. Ela é idêntica em qualquer meio que vier, por qualquer médium, em qualquer grupo. O que vai ter são nuances do processo de transcrição, que é a característica que o médium vai impregnar a comunicação, que ele acaba emprestando a comunicação, que Erasto vai definir como o colorido do médium. Então, o colorido do médium faz com que a comunicação, às vezes, tenha certos aspectos, mas isso não tem nada a ver com a mudança no fundo das ideias. Ontem, naquela palestra que eu falei de Agostinho, eu mostrei alguns aspectos do Espírito Santo Agostinho, na palestra de ontem, que está disponível para que as pessoas possam ver no Facebook do nosso grupo, né? Que o Espírito Santo Agostinho, ele tem as ideias dele, aquilo que ele já avançou, quando no ano de 354 que ele nasceu, durante a sua existência, até o século V, século IV ao século V, as ideias que estão lá, estão nas comunicações do Espírito Santo Agostinho. O foco no arrependimento, o foco na prece, na percepção de que a gente só consegue progredir através do autoconhecimento. E o autoconhecimento se dá pela intervenção de um ser superior. Isso tanto está no Agostinho homem, quanto continua no Agostinho espírito, 1300 anos depois. Ele continua com as mesmas ideias, só que mais refinadas com outros aspectos. Então você vai ver que que ele ganhou alguns pontos novos, mas continua a mesma coisa. Isso é um fato. Tem essa questão. Se for o contrário, vamos supor, o Agostinho pregava a questão do arrependimento. E o arrependimento faz parte do processo. Se agora ele vem e diz assim, olha, eu me arrependo do arrependimento, né? Se ele vier, então você vai dizer, alguém é apócrifo aí, alguém não faz sentido, porque o elemento faz parte. Então você vai vendo essas caracterizações que a gente vai perceber que permanecem. Aí o que ele vai dizer é que se o espírito, quando a comunicação apresenta um caráter sublime, é porque o espírito é evoluído. Se tem uma mistura de coisas boas ou ruins, é um espírito comum. Mas se esse espírito comum diz, olha, eu sou seu tio que morreu, e aí era meu tio, tinha seus pontos de vistas,
falava algumas coisas boas, outras nem tantas, tudo bem. Mas se ele disser, não, eu sou Santo Agostinho, e disser coisas ruins, jogando fora o progresso de Agostinho, aí você vai dizer, não é apócrifo. Então, o problema não é o espírito dizer coisas ruins ou não. Porque a gente tem que lembrar, se os espíritos são as almas dos homens que morreram, nós somos capazes de dizer coisas muito boas, darmos bons conselhos e somos capazes de fazer bobagens, a mesma pessoa. Então, quando morre, continua sendo do mesmo jeito. Capaz de fazer coisas legais, capaz de dizer bobagens. Não tem problema. O problema é quando eu me passo por alguém que eu não sou. E aí eu uso algumas falácias, né? Às vezes eu digo assim, olha, eu sou um amigo, mas eu não digo o nome, né? Não, eu sou um amigo, eu sou um trabalhador do grupo, um estudante do grupo, mas eu nunca revelo muito bem quem eu sou. Nunca fica muito claro quem eu sou. Aí a gente tem problema. Agora, quando eu conheço, eu sei o que está acontecendo e eu tenho um controle da situação na relação com o espírito, aí está tudo tranquilo, o controle tem que ser feito por nós. Ok? Alguma observação que vocês queiram fazer? Alguma pergunta? Não? De casa ainda não veio nenhuma pergunta? Tudo bem. Eu vou começar o item 4 agora, Neuma. Item 4, tá bom? Os bons espíritos jamais ordenam. Eles não impõem, mas aconselham. E se não forem ouvidos, retiram-se. Os maus são imperiosos, dão ordem e querem ser obedecidos. Todo espírito que se impõe trai a sua origem. Item 5. Os bons espíritos não adulam, aprovam quando se faz o bem, mas sempre com reservas. Os maus fazem elogios exagerados, estimulam o orgulho e a vaidade, mesmo pregando a humildade, e procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem querem apanhar. Aqui, gente, a gente tem duas boas maneiras de identificar o bom e o mau espírito. Bom espírito jamais ordena. Os bons espíritos jamais dão ordem. Nunca dão ordem. Quando nos impõem, eles nos dão conselhos. Se não forem ouvidos, vai embora. É o que acontece com os nossos anjos. E não é que eles vão embora no tipo, vou embora, vou aqui, né? Não estou nem mais aí para você. Mas ele vai ficar tentando, ao nosso lado quando nós o chamamos. Se ele percebe que a gente está bem feliz vivendo as situações que nos distancia de Deus, ele permite. Por quê? Porque ele sabe que uma hora a dor vai fazer a gente voltar para casa, tranquilamente. Os maus não, eles dão ordem, eles querem ser obedecidos. Eu já vi algumas reuniões que os maus espíritos, eles querem ganhar os médiuns, eles usam um artifício que é muito interessante. Ele diz assim para o médium, escreva o que eu estou dizendo, fale o que eu estou dizendo, mas saibam, eles não vão acreditar. Então, a pessoa vai dar a comunicação, aí o grupo, no exame da comunicação, diz, é apócrifa, não é verdade isso aqui. Aí o médium, mas ele me avisou que não ia acreditar, e o médium pensa que é verdadeiro, porque ele avisou que não iria acreditar. Mas isso é uma forma de ganhar o médium. É como se ele antecipasse o que vai acontecer, mas não vai acreditar, não é porque ele está dizendo, é porque é falso o que ele está dizendo. Como é falso, a gente não vai levar em consideração. Mas aí esses espíritos querem ser obedecidos. Eles querem dar ordens. Por isso que nós temos obsessores, porque espíritos querem mandar. Um dos objetivos, que é mandar na gente, quer que seja do jeito que eles querem. Então, imposição é sempre sinal de mau espírito. Bons espíritos nunca adulam e nem elogiam demais. Tem espírito que, pelo amor de Deus, é que a gente antes não examinava as coisas, né? Aí ele diz assim, olha, vocês estão juntos, vocês eram os cristãos da primeira hora, olha só. Quer dizer que nós estávamos com o Cristo. Isso dá para o grupo uma vaidade. Olha,
nós estávamos lá, ou também detonam total, né? Tipo assim, vocês foram que mataram o Cristo, e aí você já sai destruído também da história e merece todo o sofrimento do mundo, merece apanhar, porque você não presta, né? Então, quando tem elogios exagerados, estímulos ao orgulho ou à vaidade, mesmo pregando a humildade, mas estimulam o orgulho e a vaidade. Eu lembro de um grupo que ouviu a seguinte frase, né? E eles me disseram, e era tão engraçado que eu digo assim, ó, se isso tivesse sido dito para mim, eu não diria a ninguém. Eu não diria a ninguém. Mas disseram para ele, e eles ainda disseram para um outro grupo, disseram, olha, vocês estão certos, vocês são o único grupo que fazem da maneira correta, que faz da maneira correta. Veja, o Espírito disse isso. E o grupo ficou tão feliz que acreditou. Se vai descer, que eram os únicos que estavam corretos. Então, a luz, o sol, a verdade, era só daquele grupo. E aí o grupo acabou dizendo para uma outra pessoa, e eu acabei ouvindo. Quer dizer, já é indício de que é um mau espírito. Porque se esse grupo fosse o único correto, os espíritos diriam, perseverem no trabalho de vocês. Nunca vocês são os únicos, é o único grupo. E essa inspiração está muito presente hoje em dia. É só o que eu vejo de pessoas na internet que acreditam que são possuidoras do verdadeiro espiritismo. Nós interpretamos o que Kardec diz, somente nós. Esse é um novo viés que tá surgindo, né? É porque eu fui orientado pelo meu anjo da guarda a não entrar em discussões em determinadas situações. Mas hoje em dia eu coleciono citações do Kardec, onde ele elogia grupos que, se eu tivesse eu poderia colocar assim, tiraria o nome do local e colocaria assim, analisemos esse grupo, a postura desse grupo, e colocando em alguns grupos de discussões que eu participo, as pessoas destruiriam. E Kardec parabeniza o grupo. Porque Kardec sabe esperar o tempo de cada pessoa. Ele nunca critica, ele deixa cada grupo surgir. E se ele tiver boas intenções, os bons espíritos vão dando as orientações. Mas, infelizmente, Kardec é só figura de discurso hoje em dia. O pessoal usa só para discutir e não na prática para usar o que o Kardec colocou para nós. Então, bons espíritos não adulam, né, nem procuram exaltar a importância pessoal. Essa da importância pessoal, nós tínhamos muito isso, não era, Nelminha? Assim, no começo, os espíritos falavam para determinadas pessoas, não era? É para você. Ainda bem que a coordenação do grupo não se iludia, mas tinha uns elogios para o coordenador que era muito assim, aí a gente já sabia logo que aquilo ali não podia ser. Era. Sim, tem sempre os espíritos também que vinham, mas é porque os espíritos maus são desse jeito, tem o bate e a sopra, né? Uma vez um espírito se comunicou que ele deixou a gente, ele disse tudo com a gente, que a gente não prestava, sabe o que é escrachar com todo mundo? Agora aqui, ninguém vai muito na onda deles, não. Se ele for acreditar no que ele diz, a gente fica doido também. Não, e pode até ser verdade, mas tem uma diferença. A gente está querendo mudar. A gente está querendo melhorar. Essa é sempre. Tem assim um deboche. Entendeu? Não adianta a gente ter medo, não, sabe? Sim. Agora eram os livros que deixou muitos méritos. Nós perdemos mérito por elogio. Com certeza. O Kardec mesmo vai falar isso, né? Ele diz assim, que uma coisa que ele lamenta
foi elogios que ele fez a médium, porque ele viu muitos médiums perderem a sua faculdade por conta disso. E ele, no início, até como forma de incentivar a que o médium perseverasse, ele elogiava a faculdade e os médiuns iam se perdendo. Então, o Kardec diz que lamenta ter feito isso, mas... Precisa. Mas até mesmo por questão, nós tínhamos um médium que, quando ele entrava na casa, todo mundo gritava, é fulano que vai fazer a prece. Ela foi de um jeito tão idolatrada que a mulher, ela desencarnou. Tá bom, ela desencarnou. Então, mas é isso, a gente tem que ter cuidado muito com o grupo, porque o grupo começa a enaltecer médiums. E essa hipervalorização dos médiums é que é a causa da nossa derrota. E atualmente nós temos esse problema, porque a gente dá uma ênfase muito grande ao médium, sem analisar o conteúdo e esquecendo que todos nós somos, em determinados graus, médiums. Ninguém é melhor, nem é pior por ser médium. Ninguém. É nenhuma das duas coisas. Nem é melhor, nem é pior. Mas vamos continuar aqui. Que Deus a tenha, né? Que ela possa vir se comunicar. Depois me dê o nome dessa médium que desencarnou, que eu quero que ela venha dar o depoimento. Vamos ver se ela vem dar um depoimento agora, o que foi que os elogios fez. Opa, Igor. O Igor... Tá. Você está chegando, né, Igor? Tudo bem. É porque você vai ler depois, no Livro dos Espíritos, em outros momentos, que existe um médium no sentido estrito da palavra, que é aquele que dá comunicações ostensivas. Pode ser pela fala, pode ser pela escrita, audiente, ele pode ver, mas aí tem que ser comunicações realmente com amplidão, que demonstre uma existência extracorpórea, digamos assim, um espírito. Então, são comunicações mais patentes. Esses são que a gente chama de médiuns ostensivos. Tem um elemento de constituição física. Alguns estudiosos até acreditam que tem uma questão de genética. Por exemplo, tem meu Deus, eu queria lembrar o nome agora de um espiritualista inglês, Gelley, eu acho, não lembro o nome dele. Tem um livro dele aqui, que ele até faz uma observação, porque aqui na Europa reduziu-se os números de médiuns, e ele é do começo do século passado. Ele estudou vários casos vinculados à paranormalidade, que ele chamava assim. Deixa eu ver se eu tenho o livro dele aqui. Deixa eu ver aqui, Obras Espíritas, Leon Denis. Deus do céu. Ele é ali contemporâneo do William Crookes. Deixa eu ver aqui. Gustave Gelley, exato. Tem um livro dele que eu acho que a FEB traduziu, foi a LAC. Resumo da doutrina espírita, Gustave Gelley. Então ele levanta um ponto bem interessante quando ele diz o seguinte. Ele fala que talvez os médiuns na Europa tenham diminuído por conta da questão da caça às bruxas tido na Idade Média. Como muitas pessoas na Idade Média foram queimados vivos, aí ele diz que talvez, essa é uma questão que ele levanta, lembrando que ele é pós-Kardec, que na América, como as fogueiras para as bruxas foram de uma menor intensidade, Marquinho aqui já se manifestou, se o Marquinho puder colaborar. Então ele diz assim, que como na Europa
foi mais intensa a caça às bruxas, talvez tenha diminuído o número de médiuns, e na África, nas Américas, que não teve essa intensidade, trouxe ele de volta. Eu estou citando esse autor, Marquinhos, eu sei que está nos acompanhando, porque o Chibene fez uma palestra, estava citando, e aí eu lembrei disso que eu estava lendo esse autor. Então, esse é são os médiuns chamados ostensivos. Mas, também no livro dos médiuns, diz que todos nós, em determinado nível, somos médiuns. Por quê? Porque todos aqui presentes somos capazes de ouvir o nosso anjo da guarda. Porque o anjo da guarda fala conosco na voz da consciência. Lógico que quando você é um médium ostensivo, você recebe comunicações ostensivas. Você psicografa, você escuta diretamente o seu anjo da guarda, porque você é médium ostensivo. Mas a maior parte do tempo não é assim que se dá a conversa com o anjo da guarda. É na via da prece, analisando o seu dia, querendo modificar-se, que uma voz na consciência lhe surge. Por isso, só por esse espírito que todos somos capazes de ouvir, todos, não há um encarnado que não possa ouvir seu anjo da guarda. Porque é uma lei, a lei do anjo da guarda. Todos temos, todos podemos nos comunicar com ele. Ele fala na voz da nossa consciência. Ele fala na nossa consciência. É tanto que você não vai conseguir nunca dizer assim, mas pera ainda, sou eu que estou pensando ou não? Porque isso é indiferente para nós. O importante é que vai ouvir uma voz dizendo, basta. Basta. O Kardec vai dizer na prece, acho que para afastar os maus espíritos diante de uma tentação, que ele diz assim, sempre que a gente hesita ante o mal, que você está para fazer uma coisa errada, e você, será que é isso? Quando você hesitou, já é a voz do seu anjo da guarda lhe dizendo, calma, não tome uma decisão precipitada. Então, por isso somos todos médiuns. E se nos dedicarmos a ouvir com constância o nosso anjo da guarda, os médiuns ostensivos surgirão. Desse conversa com o anjo da guarda, os médiuns ostensivos surgirão. Então, quando a gente vai conversando com o anjo da guarda, todas as noites, todos os instantes, a mediunidade vai surgindo. No nosso caso, do Brasil, eu sempre digo, a gente só acha que é médium se a pessoa chegar em desequilíbrio. Aí é o médium natural que não sabe o que fazer. É tanto que, eu lembro, foi a última vez que eu entrei numa discussão, a última vez que meu anjo da guarda falou disso, eu disse, não vou mais entrar nessa discussão, foi justamente até porque eu falei, olha, mas na formação mediúnica, aí uma pessoa retrucou e disse que não existe formação mediúnica. Não, eu digo, existe, Kardec usa. Mostrei no francês que o Kardec sempre usou isso. Por quê? Porque nós devemos nos formar, sim, como em diálogos constantes com o nosso anjo da guarda. Só que as pessoas pensam que a gente está falando de ostensividade. Ostensividade. Alguns críticos da postura do CEAL em relação a isso têm me dito assim, que acha que a gente primeiro deveria ter certeza que a pessoa é médium para depois falar com o anjo da guarda. É um erro no entendimento. É o contrário. Ela tem que buscar ouvir o anjo da guarda para depois de ter certeza de estar ouvindo o anjo da guarda, se aventurar a outros espíritos. Porque ouvir o anjo da guarda não esse tipo de mediunidade não é para provar a existência de espírito. Não é para isso. É para a conquista da nossa felicidade. Então eu quero ouvir meu anjo da guarda, não é para ser médium de grupo espírita, não é para ser o médium que vai publicar um livro. Isso não tem nada a ver. Não é para isso, não. A gente quer que as pessoas escutem o anjo da guarda para conquistar a própria felicidade, já que nesse mundo, sem ouvir o anjo da guarda, não se conquista a felicidade. Não há progresso sem ouvir o anjo da guarda. Não há progresso. Aí você diz, Cícero, mas tem gente que nunca nem ouviu falar em anjo da guarda. Mas quando ele medita sobre a vida, quando ele reflete, quando ele busca melhorar, ele vai ouvir o anjo da guarda na voz da consciência e ele nunca vai nem saber que era o anjo da guarda dele que ele estava escutando. Mas ele vai ouvir na voz da sua consciência. Por isso que todos somos médios, porque todos podemos ouvir o anjo da guarda.
Chamar o anjo da guarda. Chamar o anjo da guarda, examinar a vida. Sempre que for tomar uma decisão, chamar o anjo da guarda e perguntar, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que eu estou indo pelo caminho certo? Não devemos cultivar o vício da soberba, do orgulho, de achar que a gente tem força sozinhos. Nós não temos. Nós precisamos do anjo da guarda para nos ajudar a escolher, porque o orgulho não nos deixa escolher direito. Aí, colocação, você vai fazer uma pergunta? Temos uma pergunta aqui. Essa escolha, você está falando aí, de sempre consultarmos o nosso anjo da guarda, ela é sempre no nível espiritual, assim, as coisas espirituais, ou eu devo consultar também para aquilo que é material? Não, o anjo da guarda é para as escolhas da vida, todas. Os anjos da guarda também querem que até das questões materiais, tem prece para isso. Aquilo que você quer fazer, ele diz assim, gente, tem que pedir orientação mesmo para essas questões. É muito importante ler o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. Evandro, a tua profecia vai dar certo, né? Não vai terminar hoje mesmo. Deixa eu ver aqui, tem, por exemplo, para pedir um conselho. Aí ele vai e diz assim: quando estamos indecisos sobre fazer ou não fazer alguma coisa, devemos, antes de tudo, nos propor a nós mesmos as questões seguintes. Aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outrem? Veja, é uma decisão que eu tenho que tomar. Se vai carregar ou acarretar prejuízo ao outrem, é porque é algo concreto, porque não é algo de intimidade. Porque se fosse algo da intimidade, só a mim prejudicaria. Depois ele pergunta, pode ser proveitoso a alguém? Se agisse assim comigo, ficaria eu satisfeito? Ele propõe 3 perguntas. E no final, Kardec diz sempre assim, mesmo se tratando das melhores coisas, importa ainda consideremos a oportunidade e as circunstâncias concomitantes. Porquanto uma coisa boa em si mesma pode dar maus resultados em mãos inábeis se não for conduzida com prudência e circunspecção. Antes de empreendê-la, para o pessoal que é empreendedor, que gosta de empreendedorismo, antes de empreendê-la, convém consultemos as nossas forças e os meios de execução. Então é para as coisas materiais também. Vai querer fazer alguma coisa, você tem força para fazer? Você tem os meios de execução para fazer? Então você tem que perguntar ao seu anjo da guarda, não para que ele resolva, mas para que ele lhe ilumine, para que você faça a melhor decisão. O que é essa iluminação? Não é vir uma luz, e apontar, não. É retirar o véu do orgulho para que eu mesmo perceba se é o que eu quero de fato ou eu estou fazendo apenas por empolgação. Para que eu veja as dificuldades que aquele empreendimento tem. Para que eu não abandone no meio do caminho. Porque o que mais acontece é a gente tentar fazer as coisas e abandonar no meio do caminho por falta de forças, por estar em mãos inábeis. Então a gente precisa tomar esse cuidado de estar sempre vinculado ao anjo da guarda em todas as situações. Ok? Vamos lá. Foi o item 5 que eu li? Foi? Agora? Leu 5? Ah, sim, vamos para os 6. É o 6, não? É o 6. Os espíritos superiores se sobrepõem às puerilidades formais em todas as coisas. Para eles o pensamento é tudo, a forma nada vale. Só os espíritos vulgares podem ligar importância a certos detalhes incompatíveis com as ideias realmente elevadas. Toda prescrição meticulosa é sinal certo de inferioridade e de embuste da parte do espírito que toma um nome importante. Então, toda prescrição meticulosa, detalhada, é sinal de espírito imperfeito. É sempre um caso que um amigo uma vez me relatou, que estava num grupo mediúnico, e o grupo mediúnico não estava com muita boa influência, e não estava nem conseguindo perceber.
E eles tinham uma metodologia de trabalho que era o seguinte: você colocava o nome, uma ficha, era levado para as reuniões, tinha o nome da pessoa e o endereço. Aí o espírito vinha, pegava a ficha, lógico, quando diz vinha, o espírito não é o espírito se materializava, podia ser, mas nesse caso era através do médium. Ele puxava aquela ficha, lia o nome e o endereço e fazia uma prescrição, uma espécie de receituário, ou dava orientações éticas, morais, para que a pessoa se conduzisse, alguma coisa assim. Eu não analisei o conteúdo, mas esse amigo veio perguntar o seguinte, que certa vez o atendente fraterno, que é a pessoa com quem se conversa lá embaixo, preencheu a ficha e esqueceu de colocar o endereço. E o espírito ficou revoltadíssimo e disse que não ia prescrever nada para aquela pessoa, porque ela não colocou o endereço. Notório sinal de inferioridade, é um embuste. Por quê? Olha só, o espírito pega o nome, ele prescreve, consegue dar orientações, dar conselhos, receituários, mas não conseguia ver o endereço. É meio fraco, né? Ele, sim, não percebia o endereço. As coisas mais importantes ele conseguia dizer, mas o endereço o afetou, ele ficou chateado com isso. Notório sinal de inferioridade. Outra coisa que vocês já viram também, vocês já perceberam como todos não, porque eu também não conheço, mas conheço alguns, mas como tem espírito vinculados às curas, que são brutos. Não é verdade? Vocês já prestaram atenção? É muito espírito que é médico, primeiro que eles já gostam de ser sempre alemão, mas é sempre bruto. É uma coisa bem notória isso. Por que será que isso ocorre? Por que será? E eu fico imaginando, porque eu conheço médiuns de curas, médiuns que trabalham com isso, e fazem um trabalho interessante, né? Muitas pessoas se curam. Eu fico pensando assim, meu Deus do céu, se essa pessoa se achasse merecedora de evocar um espírito bom. Porque na ideia dela é que ela assim, como eu sou uma pessoa atrasada, só posso ser um médium de um espírito que logo diz, eu sou imperfeito. E haja dizer, tratar mal as pessoas. Gente, a gente precisa, é porque é o desespero humano, como é, né? Se nós aqui encarnarmos, se nós formos para um médico, e eles nos tratar mal, a gente volta? Ninguém volta. Todos os hospitais, tudo estão trabalhando pela humanização da medicina, para olhar nos olhos, para que os médicos deem atenção ao paciente. Gente, isso é campanha, mas parece que essa campanha não chegou ainda no mundo dos espíritos. Parece que a gente evoluiu primeiro, porque os médicos do além são brutos, viu? E gostam de brigar com o povo. Então, o que está acontecendo? É porque são médiuns que creem que só podem receber espíritos desse nível. Eu evito dialogar até com esses espíritos, porque se eu ver ele sendo bruto com alguém, eu vou tomar a palavra e dizer, meu amigo, menos, hein? Aí você vai ter que ter uma conversa com o espírito e dizer, olha, baixa a bola. Trate bem, sim, trate bem as pessoas. Porque é o que a gente faria com qualquer pessoa. Se você vê um médico tratando mal alguém, você tem que ir lá dizer, ei, menos. Respeite a pessoa. Aí, às vezes, eles não tratam mal o paciente, mas tratam mal as pessoas que ajudam. Dá no mesmo. E não me venha com essa desculpa que sou alemão, porque alemão não é bruto. Não me venha com essa desculpa que eu fui soldado numa guerra. Ei, ainda evoluiu ao progresso. Não, o médium é quem tem que trabalhar isso e rever essas posturas. Aí não dá, né, gente? A gente está precisando fazer a humanização do mundo espiritual, é brincadeira. Você quer fazer mais uma pergunta? Pode fazer.
É porque aí eu não parto do pressuposto, Igor, a gente não parte do pressuposto que há uma simulação. Porque aí é outro caso. Eu estou falando, supondo que é um espírito. Tá? É isso que eu estou trabalhando com a hipótese do espírito. É isso, se é uma simulação ou não, aí é uma outra coisa. O que a gente percebe é que, como há curas, há um trabalho que é feito, dá para perceber que então há um espírito. Agora, há um espírito imperfeito. E ele diz que é imperfeito. E a gente é que não fica atento. Porque se um espírito chega e diz, eu sou imperfeito, automaticamente a gente tem que dizer para ele, pois vamos trabalhar para se melhorar? Não é eu me perpetuar na imperfeição. As curas, né, como o senhor está falando. Sim. Mas também acontece de não ter as curas. Sim, mas O senhor não está querendo levar para a vertente de que possa ser uma simulação. Mas pode ocorrer, né? não pode, tudo pode ocorrer. Mas é porque no fenômeno espírita é que as pessoas pensam que é assim, porque a gente não estudou. Mas se você pega, o Kardec analisa que médiuns de cura são raros, porque ele precisa de determinadas especialidades, de determinadas especificidades. E além do mais, ele diz assim, que há médiuns, você pode ser um médium de cura e curar uma pessoa e a outra não. E você é o mesmo espírito, é o mesmo médium, mas cura um e outro não. Por quê? Porque, por exemplo, você tem aqui o Maílson e você tem o Felipe. Aí eu estou lá, como médium de cura, o espírito veio por mim, faço uma intervenção num e faço uma intervenção no outro. Funciona para um, não funciona para outro. Por que pode acontecer isso? Pela especificidade de cada um. Cada um tem necessidades diferentes. Eu sempre digo, eu acredito muito na existência desses médiuns de cura, nesses espíritos, porque eu fiz uma cirurgia espiritual com um médium desses brutos. Só que eu tinha, 12 anos de idade. Então eu não tinha condição de argumentar com esse espírito. Foi lá no grupo espírita ali na praia de Iracema, cheguei lá 9 da manhã, porque eu tinha uma vizinha que tinha uma doença do coração e tinha que fazer essa cirurgia. A gente chegou lá, 9 da manhã, porque eu tinha recém descoberto que eu era cego do meu olho. Ninguém sabia que eu era cego do olho. Ninguém. Agora ele está um pouco mais baixo. Por conta da miopia do outro olho, ele vai baixando. Mas na época, ninguém via, qualquer foto minha de criança, assim, ninguém vê que eu sou cego de um olho. É impossível saber que eu sou cego de um olho. Então eu fiquei lá cantando de 9 da manhã até 7 horas da noite, Quanta Luz, porque a gente só cantava era a única música. É a única música espírita que me comove, Quanta Luz, porque foi de 9 da manhã às 7 da noite. E esse médico, ele fazia uma cirurgiazinha com a tampinha da caneta e tudo mais. Eu fui os últimos, né? Estava muito feliz, porque segundo Jesus, os últimos serão os primeiros. Então deixa ser os últimos mesmo. Quando chegou na minha vez, o médico olhou para mim, o médium, como espírito, né? Olhou para mim, pegou no meu olho, acertou o olho. Ele acertou o olho, ele não consegue. Agora você pode perceber que esse é mais baixo, mas na época ninguém percebia. Ele acertou o olho e disse: não tem cura para o seu caso. Não tem cura. Eu fiquei espantado, porque hoje a minha doença continua hoje sem cura. Nos centros oftalmológicos mais avançados, que são da Alemanha, continua sem cura. Talvez com células troncos um dia, talvez, porque eu tenho aquilo que se chama olho preguiçoso. Meu olho não quer ver. Ele não tem nenhum problema, ele é apenas preguiçoso. É porque o espírito é preguiçoso, né? Aí o olho também ficou, né? Era muito simples ser curado. A cura do meu olho não era para ter feito nada. Era, até 6 anos de idade, eu usar um tampão no olho direito. Vendar o olho, o esquerdo, para o direito enxergar, para forçar. Ele só é preguiçoso. E agora ele ficou tão preguiçoso que ele não vai mais, ele não quer mais ver, né? Então, mas o espírito viu, e ele podia ter passado a canetinha, ele podia ter passado a caneta e ter me iludido. Mas ele disse:
no seu caso, não tem cura. Esse é espírito bom, porque ele não me enganou. Então você ir fazer uma cirurgia espiritual, você conhece logo quando o espírito diz tem ou não tem. Porque se para todos os casos ele disser que tem cura, aí ele não segue Kardec. Porque Kardec vai dizer que isso não pode. Então, eu acredito que tem. Agora, as imposturas há em qualquer área. Você vai, tem médico que não é médico. O cara, agora, recentemente, não foi um rapaz que estava tirando fotos para dizer que era cirurgião plástico? Em todo lugar. Agora a gente tem que falar do fenômeno. Quando tem um fenômeno, esse é o caso. Agora, se tem alguém simulando ou não, aí já não dá para a gente analisar. Porque aí é outra coisa, é outra fraude, é outro embuste, é outra situação. Aí a análise é outra. Agora, o que eu estou discutindo aqui é por que os espíritos vinculados a isso são sempre brutos. Sempre, eu não sei porque eu não conheço todos, mas em sua grande maioria são brutos. E aí a gente tem que ver que a maioria é uma ideia equivocada nossa que temos de que os médiuns imperfeitos só merecem da comunicação de espírito imperfeito. Mas vamos lá. Na 7, é preciso desconfiar dos nomes bizarros e ridículos que tomam certos espíritos desejosos de impor-se à credulidade. Seria supremo absurdo levar a sério esses nomes. Então, espíritos com os nomes muito estranhos desconfiem. Deve-se igualmente desconfiar daqueles que se apresentam com muita facilidade com nomes extremamente venerados e não aceitar suas palavras senão com as maiores reservas. Nesses casos, principalmente, é indispensável um severo controle, porque em geral é uma máscara que adotam para nos fazer acreditar em supostas relações íntimas com espíritos de grande elevação. Por este meio lisonjeiam a vaidade, que exploram a fim de induzir com frequência a atitudes lamentáveis ou ridículas. Nome esquisito, a gente fica atento. Também facilidade, assim, porque na época de Kardec tinha muitas comunicações de Jesus, de Maria, de tudo que é espírito com nome. O problema não é você dizer, olha, eu recebo uma comunicação de Jesus. Hoje as pessoas fazem... Eu vejo como é assim, a pessoa disser assim, de Jesus ninguém nem ousa dizer que recebe comunicações de Jesus, o Espírito de verdade, o que é um equívoco, porque Jesus disse que onde tivesse 2 ou mais reunidos em nome dele, ele estaria presente. Quando você diz, não, isso não pode. Mas assim, vamos pensar, comunicações de Kardec, comunicações de Santo Agostinho. Se alguém diz, eu vejo o que as pessoas falam, tem uma comunicação de Santo Agostinho, a pessoa diz, não pode. O que é que um espírita deveria fazer? Um espírita que leu Kardec. A pessoa diz assim, olha, eu recebi uma comunicação aqui no meu grupo de Santo Agostinho. Eu posso ler? É só isso. Eu posso ler. Se a pessoa oferece, está aqui, pode ler. Aí você analisa, observa, parece com Santo Agostinho? Não. Agora dizer, não pode. Por quê? Porque não pode. Mas por quê? Não, porque não pode. Aí você joga o Espiritismo fora. Porque quando você abre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, na última mensagem do capítulo 1, na última instrução do capítulo 1, diz assim, Santo Agostinho é o Espírito que mais se comunica. Por que ele não se comunica mais? O que foi que aconteceu? Talvez porque está cheio agora de espírito bruto. Substituindo, virou outras pessoas. Então não tem problema. Se alguém disser assim, olha, eu recebi uma comunicação de Jesus, não tem problema. Eu posso ler. Porque se for Jesus mesmo, gente, isso é muito bom para nós. Mas a gente desconfia da pessoa. Ah, não pode. E por que não pode? Como é que você sabe que não pode? A gente tem que ficar muito atento, muito atento. Eu vi agora uma palestra, uma pessoa me explicou uma palestra, uma coisa bem legal, falando sobre Marta e Maria. Vocês sabem que Jesus tinha essas duas amigas, né, que está registrado lá, que ele visitou, Jesus visitou Marta e Maria. E a maioria das pessoas fazem análise que Maria
era mais amiga de Jesus. Por quê? Porque quando Jesus entra na casa de Marta e Maria, Maria fica encantada, fica olhando para Jesus, se cheia de emoção. Aí tem um discurso de Descartes, René Descartes, que ele faz uma reflexão ao contrário. Ele diz assim, Marta era mais íntima e amiga de Maria. Porque quando Jesus chega na casa dela, Marta entra para fazer um cafezinho e volta depois. E ela diz, quando você é amigo de uma pessoa e ele chega na sua casa, Maria ficou só olhando. Ela entrou para fazer um cafezinho para trazer, ela tratava ele com muito mais naturalidade, com muito mais, enquanto Maria ainda estava no encanto. Então a gente tem que ter por Jesus isso, que ele venha na nossa casa, a gente seja capaz de fazer um cafezinho. Vem aqui, tome um café conosco, porque é isso que a gente faz como amigo, né? Pelo menos se eu for amigo de vocês, me convidem e façam um café, tá? Faça um café, né, Neumia? Ali, olha, quem eu visito e não tem café, né? Aqui, o Maílson já sabe, né? Ele tá de casa nova, já me convidou lá. Eu disse, eu só vou se tiver café. Se não tiver... Quem? Coisa boa. Só alegria. Então vamos lá, continuar aqui. É o 9 agora? Isso, né? Os bons espíritos são muito escrupulosos no tocante às providências que podem aconselhar. Em todos os casos, elas têm sempre um objetivo sério e eminentemente útil. Devemos, pois, considerar como suspeitas todas aquelas que não tiverem esse caráter e refletir maduramente antes de adotá-las. Olha aqui, Igor, isso é muito importante no que se trata de espiritismo. Primeiro, espíritos são escrupulosos nas providências que eles aconselham. Tudo é muito sério e útil. O conselho que veio dos Espíritos é sério e útil. Devemos, pois, considerar como suspeita o que não tiver esse caráter e refletir maduramente antes de adotar. Cuidado, porque às vezes, quando a gente está tomado por desespero, a gente aceita tudo que os Espíritos nos orientam. Tem uma pessoa que hoje não veio, que já me falou, né, que já tomou banho de pipoca para tentar resolver determinada situação. Mas eu não estou falando, não estou rindo da pipoca não, hein, gente? Eu não estou rindo da pessoa também não. É porque, na verdade, é a vontade que a gente tem de resolver a situação. A pessoa diz, olha, toma um banho com a pipoca, a pessoa tenta, porque e não resolveu. Já pensou se tomar banho com as pipocas e resolvesse nosso problema? Era muito fácil a vida da gente, né? Vamos pegar as pipocas. É que a gente não para pensar. A pipoca ia subir, né? Ia se tornar o produto mais caro da face da terra. Mas as pessoas já receberam essas orientações. Na época do Kardec não era pior. Tem uma passagem que eu acho maravilhosa, do rapaz que foi perguntar aos espíritos que ele queria, ele era careca, né? E ele queria um remédio para fazer o cabelo crescer. Ele pediu assim, olha, eu tenho um pouco de cabelo, você podia me dar um remédio para o cabelo crescer? O Espírito fez o quê? Deu uma fórmula. E ele vai passar uma semana, 15 dias andando com uma massa, assim, um barro na cabeça, uma argamassa na cabeça, porque o Espírito mandou. E ele fez, porque era um Espírito que estava mandando. O que foi que aconteceu? Perdeu os poucos cabelos que já tinha, era pouco, e depois disso, por quê? Devemos refletir maduramente sobre isso. Falei das pipocas, mas também eu já vi tomar banho no mar. Gente, isso é um problema sério. Pular 7 ondas. Olha, tomar banho no mar é um problema sério. É muito sério mesmo. Você vai fazer uma pergunta? Pronto, mas faço. Depois eu falo por que tomar banho no mar é um problema sério. Cícero, nas comunicações dos espíritos superiores, cada palavra tem seu peso, eles não desperdiçam nenhuma palavra? Os espíritos superiores não desperdiçam palavras. Eles têm que ser muito bem aproveitados. Os espíritos superiores falam pouco, porque o mecanismo é difícil. Um médium que deixe passar.
Então, é difícil justamente por isso, né? Porque há sempre a intervenção do médium. Então, os espíritos são... quando as críticas ao Livro dos Espíritos, da primeira edição, era assim, mas os espíritos são muito lacônicos, draconianos, que é quem fala reduzido das sentenças, mas é porque os bons espíritos, eles falam pouco com verdades, frases, textos curtos, mas densos. Olhem as comunicações do Espírito de Verdade. São curtas, mas são densas. Cada frase você tira muitas lições. Aí deixa eu só explicar porque quando o Espírito recomenda tomar um banho de mar, é perigoso. Principalmente se for na Praia do Futuro, né? Pelo simples fato de que, é óbvio, que quando eu não estou bem, eu estou com a depressão, eu estou entristecido, se eu for de manhã, antes do sol ficar muito forte, né? Tomo um banho de mar, aquilo me reenergiza, eu me sinto bem, dá uma aliviada, é bom. Meus amigos, mas não resolve os problemas que estão na minha casa. Quando eu voltar, as situações estão lá, eu vou ter que enfrentar novamente. Então eu posso até ficar bem aquela manhã, ser tranquilo, mas não vai resolver as minhas dificuldades. Só é a gente pensar assim, se tomar banho de mar resolver esse problema, o Rio de Janeiro era para ser uma paz. Porque o pessoal toma banho de mar direto. E não tem, a orla já é ali direto. E olha as dificuldades que tem. Então, é muito complicado quando os espíritos dão esse tipo de orientação. Não há outra saída em espiritismo que não seja observe o seu proceder e modifique-se. Não tem. Você pode tomar todos os banhos, pode pular todas as ondas, pode pular as ondas comendo as uvas, porque você pode fazer assim uma junção de várias coisas. Você pula as ondas comendo as uvas de roupa branca, sabe? Junta todas as possibilidades e ainda assim não vai resolver. Não vai. Eu só acho estranho quando é para pular as ondas de costa, né? Por quê? Porque ali na Praia do Futuro, pular as ondas de costa é um perigo ali, né? De frente já é um perigo, mas de costa, né? Mas não dá. Tem pessoas que não comem. No Réveillon não pode comer frango, eu acho. Porque frango cisca, o que é que anda para trás? Para trás, não. Eu estou dizendo, vamos comer rã, porque rã só vai para frente, né, gente? Porque olha a percepção das pessoas. Mas isso era assim que a gente lidava com o sobrenatural. Com o sobrenatural era dessa maneira. Era dessa maneira que a gente lidava. Ainda lida, que é muito forte, né? Está muito... Tem, não tem problema, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. 10. Os bons espíritos só prescrevem o bem. Toda máxima, todo conselho que não estiver estritamente conforme a pura caridade evangélica não pode ser obra dos bons espíritos. O mesmo acontece com toda insinuação malévola tendente a excitar ou alimentar sentimentos de ódio, de ciúme ou de egoísmo. Aqui, outra maneira da gente entender, né? Se não tiver de acordo com a caridade evangélica, se as nossas comunicações recebidas não forem de acordo com a moral do Cristo, a gente tem que... pode saber que não é um bom espírito. Os bons espíritos, eles estão sempre de acordo, a mensagem dos bons espíritos está sempre de acordo com as máximas evangélicas. Não há outra saída, gente. De acordo a moral de Jesus, do Cristo. Aí a gente algumas pessoas podem perguntar assim, mas isso aí é muito exclusivismo. Não estamos falando das passagens, dos ritos, é a ideia que o Cristo traz. A ideia que o Cristo traz, ela ilumina os povos. Ainda hoje é uma mensagem que
a mensagem do amor ao próximo, do amor no centro da nossa existência, ela é fundamental e a humanidade precisa. Agora, não basta só falar que é em nome de Deus. Não basta, não. Você tem que viver a essência. Principalmente se você está falando de Jesus, onde o respeito ao outro é elementar, é fundamental. O pessoal não para prestar atenção, né? Mas quando Jesus começa a sua pregação, não sei se todo mundo lembra, porque ele tem ali Jesus até os 12, depois ele some e volta aos 30, usando assim, não estou falando do Jesus histórico, né? Porque aí algumas pessoas vão discutir outras questões, mas eu estou do que tem no cânone do Novo Testamento. Então ele aparece aos 30. Vamos pegar só essa tradição. Tem outras tradições, outras leituras, vamos pegar essa oficial. E começa a pregar, não sei se todo mundo repara para quem é que ele começa a pregar. Ele começa a pregar para uma mulher samaritana. Isso não é à toa. Dentre as castas, as divisões que tinham entre o povo hebreu, os samaritanos eram os piores. Os piores. E é por isso que depois ele também vai fazer a parábola do bom em oposição aos fariseus, aos religiosos. Então, os samaritanos eram vistos como o que havia de pior. E dentre os piores, ele ainda escolhe o pior, que é a mulher. Porque na época, a mulher, essa questão da valorização da mulher é uma coisa recente, né? A gente sabe, né? Direito a voto, direito a poder estudar, isso é tudo modernidade, contemporaneidade, não é nem modernidade. Então, mulher, na época do Cristo, não tinha alma, era a culpada da gente ter caído, né? Tudo foi porque Eva foi oferecer aquela maçã lá e coitado do Adão, né? Então estava de boa lá e desandou tudo. Então, quando ele começa sua pregação para uma mulher samaritana, ele está dizendo, quem é o meu povo? É a ovelha perdida. Várias vezes Jesus fala sobre a ovelha perdida, sobre o dracma perdido. São os excluídos, os estrupiados, os caídos. Jesus diz, não são os sãos que precisam de médico. Eu vim para os doentes. Depois ele diz, eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu estive nu e não me deste de vestir, e eu estive preso e não me visitaste. Olha o tipo de pessoas que ele diz. Aí ele diz, mas mestre, você nunca esteve com fome, nunca esteve com sede, nunca esteve nu, nem nunca esteve preso. Aí ele diz, porque cada vez que não fizeres a um destes pequeninos, é a mim que estarás fazendo, que deixarás de fazer. Então ele coloca, nesse que sofre, que está afastado, é por esse que nós devemos orar, que devemos pensar, desejar o bem. Nós devemos ter forças suficientes. Hoje saiu uma... Deixa eu ver se eu acho aqui o que saiu no Kardec Pede, uma frase sensacional hoje, que é uma frase do Kardec maravilhosa, mas eu não vou achar aqui o que o pessoal hoje compartilhou. É porque como o celular está ali, eu não consigo ver. Só se eu achar aqui. Só um instante. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui no Instagram do Kardec. Pede uma frase do Kardec que é maravilhosa. Vou já ler para vocês porque vale a pena muito, muito. E aí já fica a dica para o Kardec Pede, para a gente estar sempre... Lê para mim. Pense e cuide daqueles que sofrem mais do que você.
Exatamente, essa é a frase. Frase de Kardec. Pense e cuide daqueles que sofrem mais que você. Pense, ou seja, utilize a razão, encontre estratégias, seja útil daqueles que sofrem mais que você. Isso é a orientação de Kardec. Pense e cuide daqueles que sofrem mais que você. Bem, gente, nós chegamos ao fim, né? Nós já temos que terminar, porque a gente não conseguimos terminar o texto, mas aqui o nosso objetivo é mais incentivar as pessoas a lerem esse texto. Mês que vem nós já vamos começar os textos de outubro e que a gente possa continuar nessa questão, estudando Kardec, tentando compreender. Convidamos a vocês que, o Igor tem vindo às quartas a estudar. Leia o livro O que é o Espiritismo, é um livro que é importante para quem está começando a entrar no Espiritismo, adentrar no Espiritismo. Acho que é um livro essencial para a gente começar a ler. Kardec nunca parou. Eu acho que o Kardec morre em 1867, o que é o Espiritismo é de 1858, mas eu acho que tem versões até 1865, ou seja, ele foi sempre arrumando esse livro, ajeitando. Por quê? Porque era o livro introdutório, era o livro para o espírita começar a ler, para ele ter uma noção básica. Então, o que é o Espiritismo que a gente tem, a versão de 65, já está toda arrumada. O Kardec mexeu até o último ponto. Por isso que quando a gente pega lá que diz assim, que é um livro de 58, e lá tem nota assim, leia o Evangelho. Bom, o Evangelho é de 64 e não bate, porque o Kardec foi sempre arrumando esse livro. Então, leia esse livro que é muito bom, depois comece na ordem, Livro dos Espíritos, Revista Espírita, vá lendo todas as obras, para você compreender mais. E os estudos aqui é apenas um pontapé, um incentivo às pessoas a lerem, porque o Espiritismo se realiza. Quem quer estudar Espiritismo, ele tem que ser em meditações particulares, estudando em casa. Antes de abrir o livro, evoca o anjo da guarda e pede, meu bom anjo, abra meus olhos para que eu possa entender, para que eu não durma, para que eu termine a obra, porque tem gente que fica só no começo, não passa do começo. É assim, mas a gente vai dando certo. Daí já começa a evocar os anjos da guarda ali, os bons espíritos, os espíritos familiares, tanta gente que a gente quer que venha estudar conosco. É assim que se faz. Também agradeço a presença da Natália, não é isso? Seja bem-vinda, Natália. A Natália está voltando amanhã para o Cariri, né? Leve minha terra, leve meu abraço para o Cariri. E nós estaremos aqui sábado no tratamento espiritual. Quero mandar um abraço para a Flor, que deve estar assistindo, vai já transmitir para o YouTube, né? Ela vai já fazer a transcrição. Vocês que vieram, e pedir a todos que a gente se mantenha em prece pela nossa cidade, né? Porque o clima tá tenso, né? Mas a gente tem tanta coisa boa, temos amigos aqui. Quem não veio hoje, a gente entende e agradece os que vieram, e vamos pedir a Deus que todos possamos chegar nas nossas casas em paz, em tranquilidade, né? E pedir paz por essa cidade, pelo país. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Bondoso Deus, Pai amantíssimo, nós te agradecemos pela oportunidade que nos concede de nos reunirmos em Teu nome, Pai. Te pedimos que os nossos anjos da guarda nos envolvam nesse instante, que possamos sentir a presença destes seres que nos amam e que velam por nós. Agradecemos a Jesus, nosso modelo e guia, a quem rogamos nesse instante, Jesus amigo, envolve a nossa cidade no Teu amor, que possamos desejar a paz
daquele que conhece a verdadeira paz, que é a paz que vem de Deus. O reino de Deus é um reino de paz. Que possamos em prece nos unir a Ti, rogando por cada um dos habitantes da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, da humanidade que precisa do Teu amor, Jesus. E através de Ti, voltamos nosso olhar a Deus e dizemos, mais uma vez, Deus de amor e bondade, Senhor da vida, perdoa as nossas faltas, Pai. Tende compaixão da nossa imensa fraqueza. Fortalece-nos, ampara-nos e livra-nos do mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muita paz a todos e até o nosso próximo estudo.